A defesa da Ucrânia contra a Rússia destaca-se pela notável inovação tecnológica. Cada ideia que a Rússia apresenta parece ser combatida por uma solução engenhosa. Mas às vezes até mesmo a Ucrânia consegue nos surpreender com a estranheza absoluta de seu gênio coletivo. Algo surpreendentemente simples está levando a Rússia de volta à Idade da Pedra. Enquanto as forças de Putin foram colocadas de joelhos por um verdadeiro divisor de águas na guerra da Ucrânia, o grafite é a chave. Explicaremos depois por que esse mineral simples se tornou tão importante. Mas antes, o uso do grafite pela Ucrânia deixou as forças russas alarmadas. Em uma região devastada pela guerra em Donetsk, as forças da Rússia estão tentando avançar. Eles estão se chocando contra o cinturão de cidades fortaleza de Donetsk e estão ficando muito atrás. Em março, a Rússia perdeu mais de 35 mil soldados, muitos em Donetsk, devido à insistência de Putin em conquistar esse território letal. A Rússia só tem conseguido contar com a energia elétrica. A eletricidade é tudo na guerra moderna. Radares, defesas aéreas e centros de comando dependem de eletricidade, e a Rússia controlou usinas de energia nos territórios ocupados para garantir energia constante a seus soldados. Mas agora, algo mudou. Os relatos são dispersos. A Ucrânia não anunciou o uso de uma arma totalmente nova contra a Rússia. Está mantendo silêncio, permitindo que as forças da Rússia descubram o impacto dessa arma em primeira mão, sem dar nenhum aviso do que está por vir. Agora estamos começando a ouvir falar disso pelos fantoches de Putin em campo. A Ucrânia está lançando bombas sobre Donetsk, só que essas bombas não explodem em uma fúria de fogo que engole soldados e destrói alvos. Elas liberam outra coisa nos céus. Uma substância que corta a energia dos soldados russos, mergulhando-os na escuridão na retaguarda enquanto falham na linha de frente. A Ucrânia tem bombas de grafite e a Rússia está furiosa com isso. No início de abril, a Defense Express informou que as forças russas em Donetsk ocupada afirmam que a Ucrânia lançou bombas de grafite nos territórios ocupados durante ataques noturnos. Não precisamos dizer que a noite é ideal para cortar a energia com essa bomba. Soldados russos entram em pânico quando as luzes apagam. Essas afirmações também não surgiram do nada. Soldados assustados compartilham imagens do que dizem que a Ucrânia começou a usar. Um vídeo no X mostra defesas aéreas russas enfrentando um enxame de drones. Russos acertaram alguns alvos, mas o problema aparece mais tarde no vídeo, quando os destroços dos drones ucranianos são examinados. Observamos possíveis filamentos de grafite. Esses filamentos são liberados até quando drones ucranianos explodem no céu. Até mesmo fontes oficiais russas estão começando a divulgar alegações de que a Ucrânia está lançando bombas de grafite sobre os territórios ocupados. A TASS, uma das principais agências de notícias russas, informou em 6 de abril que a Ucrânia usou bombas de grafite contra instalações de energia em Donetsk ocupada no dia anterior. Essas bombas explodem no ar e espalham fios finos de grafite, diz o veículo. Segundo a TASS, o sistema de defesa aérea russo teria abatido 6 drones ucranianos e interceptado outros 10, em reportagem possivelmente relacionada às imagens já citadas. Mas 3 conseguiram passar e lançaram suas cargas sobre instalações de energia. Veja os relatos de interceptações com ceticismo, pois vem de uma agência de notícias russa. Mesmo assim, a TASS revela um pouco sobre o funcionamento das novas bombas da Ucrânia. O Defense Express destaca que bombas de grafite não são novidade, gerando especulações. Fique conosco, pois em breve vamos explorar isso. A inovação da Ucrânia está na forma de entregar grafite às defesas russas. Uma bomba de grafite tradicional é uma munição de dispersão com dezenas de submunições. Cada uma dessas submunições é preenchida com filamentos de grafite, que são dispersos por uma ampla área quando a bomba explode, e as submunições se espalham. Simples. Uma bomba é lançada de uma plataforma aérea, explode e o grafite cai como chuva. O desafio da Ucrânia é que ela não quer arriscar seu número limitado de caças e bombardeiros para lançar bombas de grafite tradicionais nos territórios ocupados. Ela achou uma forma inovadora de lançar grafite contra a retaguarda russa. A Ucrânia envia drones de médio alcance, provavelmente FP-1 ou FP-2, equipados com ogivas convencionais preenchidas com filamentos de grafite. Isso indica que a dispersão é menor do que com uma bomba de fragmentação, segundo a Defense Express, mas o risco também diminui. Se a explosão de uma ogiva faz o grafite cair do céu, a Rússia não está segura mesmo com defesas aéreas ativas. Drones da Ucrânia podem errar alvos, mas o grafite ainda vai cair e pode causar mais problemas em lugares inesperados. Como tantas vezes já vimos por parte da Ucrânia, isso é uma inovação em um conceito já existente. A Rússia não tem resposta para isso. A Ucrânia criou um trunfo que pode mudar o jogo na batalha por Donetsk.
Uma arma que pode cortar a energia das forças russas com um pequeno toque engenhoso, mostrando como a Ucrânia está lutando com um olhar voltado para um futuro em que terá expulsado para sempre os soldados de Putin da Ucrânia. A Ucrânia não divulga isso, deixando as novas bombas falarem por si. Aqui vemos um uso brilhante de um mineral simples, que está fazendo as tropas de Putin regredirem à Idade da Pedra. Porque as bombas de grafite não são explosivos. Tudo se resume ao poder e à tentativa da Ucrânia de tirá-lo da Rússia e garantir seu futuro. Para entender, precisamos ver rapidamente como funciona uma bomba de grafite, que não foi feita para fazer o que normalmente se espera de uma bomba. Elas não destroem pistas de pouso ou alvos fortificados. Uma bomba de grafite contém milhares de fios microscópicos do material que lhe dá nome. Cada fio é quase invisível sozinho, mas cairá sobre o alvo como um pó fino. O problema para a Rússia é que o grafite é condutor. Quando as minúsculas fibras liberadas por uma bomba de grafite caem sobre qualquer coisa que produza ou necessite de eletricidade, essa condutividade se torna muito importante. Curtos-circuitos são problemáticos porque a eletricidade flui para as fibras de grafite, causando superaquecimento. Os sistemas de segurança entram em ação. Sistemas inteiros são desligados porque o grafite funciona como um interruptor que corta a energia. Uma única fibra não faz tudo isso, mas com milhares sobre o mesmo alvo, elas são vaporizadas em massa pelas correntes elétricas, formando canais ionizados que permitem ainda mais corrente. Um efeito cascata começa, e a Rússia não pode impedir antes que a energia acabe no alvo escolhido pela Ucrânia. A Ucrânia possui bombas de apagão que pode lançar nos territórios ocupados com os mesmos drones usados para entregar ogivas explosivas em Donetsk. Se a Defense Express estiver certa, os drones FP-1 e FP-2 produzidos pela Ucrânia ficaram ainda mais ameaçadores. Se a Rússia quiser saber a eficácia das bombas de grafite da Ucrânia, basta olhar para o passado. Já mencionamos que a bomba de grafite não é novidade. Estados Unidos e OTAN já a usaram. Na Guerra do Golfo, início dos anos 1990, a Marinha dos Estados Unidos lançou uma ogiva com mísseis Tomahawk no Irã. Esses mísseis eram um pouco diferentes das bombas de grafite que a Ucrânia estaria usando hoje. Em vez de liberar fibras microscópicas de grafite, eles usavam carretéis de fibra de carbono para causar curto-circuito em equipamentos eletrônicos no Iraque. Quase 10 anos depois, a OTAN usou uma versão da bomba de grafite contra a antiga Iugoslávia. Em Belgrado, hoje capital da Sérvia, a OTAN começou a lançar o que a mídia apelidou de bombas suaves. Eram bombas de grafite, como as usadas pela Ucrânia hoje, que causaram o primeiro grande apagão a afetar os civis de Belgrado durante a guerra da OTAN com a Iugoslávia. Hoje, não só a Ucrânia lança bombas de grafite, relatos indicam que Estados Unidos e Israel também usam essa tática contra alvos no Irã, o que pode ter inspirado a Ucrânia. Em um relatório de 1º de abril, a Defense Express revelou que circulam relatos de que Israel tem usado bombas de grafite para atingir usinas de energia na capital iraniana, Teherã. Como nos relatos sobre as bombas de grafite da Ucrânia, nada foi confirmado pelo país supostamente usando a arma. O grafite fala por si toda vez que a energia cai no Irã, e não há uma explosão que explique o problema. A Ucrânia repete o padrão de quem já utilizou bombas de grafite antes. Eles não divulgam isso. A Ucrânia quer que a Rússia fique em dúvida se os drones mais recentes que ela envia aos territórios ocupados levam grafite ou explosivos. Quanto à Rússia, ela não pode fazer nada para se proteger contra o que a Ucrânia enviou. Mesmo acertos das defesas aéreas só espalham grafite pelo local. E onde estão essas defesas? Em áreas que a Rússia julga importantes. Sempre haverá mais equipamentos elétricos vulneráveis, mesmo que as bombas de grafite da Ucrânia não acertem os alvos. Existe ainda outra genialidade nas novas armas da Ucrânia. As bombas de grafite não só deixam as forças russas sem energia, mas têm um propósito específico. Isso muda tudo. E a propósito, você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar no botão e acompanhar nossos vídeos mais recentes. As bombas de grafite da Ucrânia visam cortar a energia elétrica na retaguarda russa. Observe além disso e veja o verdadeiro gênio da Ucrânia. Considere também os outros exemplos de uso de bombas de grafite citados. Nesses casos, bombas são usadas por um país no território de outro. A Ucrânia usa bombas de grafite em seu próprio território ocupado, atingindo instalações de energia que construiu anos antes. Essa é a genialidade da estratégia ucraniana: impedir que a Rússia use a infraestrutura de energia do país.
No entanto, ela também não quer destruir essa infraestrutura com bombas, porque isso significaria gastar mais dinheiro para reconstruí-la quando a Ucrânia finalmente expulsar a Rússia de seu território. Nessa hora, as bombas de grafite são a arma ideal. A Ucrânia pode usar essas bombas para interromper a energia sem causar danos duradouros às instalações elétricas que construiu em Donetsk. A Rússia ainda precisa fazer os reparos. Sistemas que foram desligados levam tempo para voltar a funcionar, e o grafite pode queimar pequenos componentes necessários para manter os sistemas elétricos operando. Mas as usinas continuam de pé. Isso não era algo que a Ucrânia conseguia garantir antes. Só em novembro de 2025, a Reuters noticiou que drones ucranianos caíram em usinas de energia em Donetsk, causando enormes danos. Agora essas usinas podem ser desligadas sem explosões. A Ucrânia está lutando pensando no futuro. Em nível simbólico, isso vai esmagar a Rússia. Putin deixou claro que acha que a Ucrânia não deveria existir. Aos olhos do presidente russo, a Ucrânia nunca foi soberana, pois sempre fez parte da Rússia, mesmo após obter soberania. Se Putin obtiver sucesso, a Ucrânia será obrigada a voltar a fazer parte da Rússia. Ver a Ucrânia lutando bravamente por seu território e usando armas que preservam a infraestrutura tomada pela Rússia é terrível para Putin. Isso mostra para ele que o espírito da Ucrânia não foi quebrado e que a nação está olhando para um futuro onde a Rússia não será mais um problema com o qual ela terá que lidar. Além do simbólico, há o estratégico. O uso de bombas de grafite pela Ucrânia pode integrar sua estratégia, indo além de apenas cortar energia dos soldados russos na retaguarda. Vamos falar sobre defesas antiaéreas. Não mencionamos como as bombas de grafite usadas pela OTAN na Sérvia foram eficazes. Uma reportagem do The Guardian de maio de 1999 mostrou que a OTAN cortou instantaneamente a energia de 70% da Sérvia, afetando computadores militares, sistemas de comunicação e radares usados pela Iugoslávia para se defender da intervenção da OTAN. As bombas de grafite da OTAN derrubaram as defesas aéreas sérvias. Essas defesas causavam grandes problemas. Eles chegaram a derrubar um piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, que voava um caça F-117 Nighthawk, algo que a OTAN provavelmente não acreditava existir em Belgrado na época. Destruir as defesas aéreas de Belgrado foi um grande feito para a OTAN no fim dos anos 1990. O mesmo vale para a Ucrânia e as defesas aéreas russas nos territórios ocupados. A Ucrânia destruiu defesas aéreas russas no último ano. Segundo o Kiev Independente, entre junho de 2025 e 26 de março, a Ucrânia realizou 492 ataques à infraestrutura de defesa aérea russa e centenas mais contra meios de anti-acesso e negação diária em locais como Donetsk. Inclua agora as bombas de grafite por drones da Ucrânia, nessa ofensiva contra as defesas aéreas russas. A Ucrânia pode criar corredores aéreos seguros sem perder seus drones explosivos. É simples. Bombas de grafite desativam radares e afetam os circuitos dos sistemas de defesa aérea. Enquanto a Rússia repara esses sistemas, drones com ogivas e mísseis ucranianos podem atacar alvos mais valiosos. Quando as defesas aéreas voltam a funcionar, a Rússia já está lidando com crateras no chão, e vai ainda mais fundo do que isso. Muito atrás das linhas de frente, a Rússia terá criado centros de comando e controle, C2, nos territórios ocupados. C2 é fundamental em uma guerra. Sem isso, até funções básicas do exército ficam prejudicadas. Nos centros de C2 são feitos o planejamento, a coordenação e a execução desses planos. Na Ucrânia, isso significa que o C2 é totalmente voltado para organizar as tropas russas em solo, para que possam realizar seus ataques incessantes contra as defesas ucranianas. Podemos discutir o dia inteiro sobre a eficácia do C2 da Rússia, mas as 35 mil mortes em março sugerem que não é tão eficaz. Esses centros existem e, como tudo, precisam de eletricidade. Centros C2 possuem equipamentos de comunicação e monitores com informações do campo de batalha. Uma bomba de grafite pode desativar tudo isso, mesmo que temporariamente. A Ucrânia agora possui uma arma capaz de causar caos atrás das linhas de frente, gerando um efeito dominó. O C2 fica fora de ação na retaguarda. As instruções não chegam aos comandantes na linha de frente. Infiltradores russos nas zonas cinzentas ficam isolados e morrem. Se for elétrico, é alvo. Quase tudo na retaguarda russa depende de eletricidade. O corte de energia pela Ucrânia forçará a Rússia a usar métodos antigos e lentos de comunicação. Caneta e papel serão padrão em qualquer ataque ucraniano. Se Putin insistir em táticas ultrapassadas que prejudicam mais seu próprio exército que o da Ucrânia, as bombas de grafite permitem que a Ucrânia agrave a situação e faça os soldados russos voltarem a uma era sem comunicação eletrônica. Ah, e tem mais.
Mais cedo, dissemos que a Defense Express acredita que a Ucrânia está equipando drones FP-1 e FP-2 com grafite. Imagine a Ucrânia fazendo o mesmo, mas usando grafite em um drone de longo alcance como o FP-5 Flamingo. Esse drone tem um alcance de cerca de 3.000 km, ou 1.860 milhas, o que significa que pode atingir praticamente qualquer lugar de importância estratégica dentro da Rússia. E se flamingos voarem para usinas russas? O grafite pode cair pelo país, derrubando instalações industriais, fábricas químicas e infraestrutura elétrica civil. Nenhum dos danos seria permanente, nem precisaria ser. O grafite poderia servir como uma nova forma de a Ucrânia lembrar constantemente ao povo de Putin que seu líder começou uma guerra que pode ser trazida de volta para a porta de casa deles. Perguntamos quantos apagões em Moscou e São Petersburgo a elite russa vai tolerar antes de se manifestar sobre o grafite caindo na Rússia. Uma coisa é certa. Se a Ucrânia quiser apostar tudo nas bombas de grafite, não terá dificuldade em obter o principal material utilizado nelas. A Ucrânia possui muito grafite. New Voice of Ukraine destaca que o país foi o quarto maior produtor de grafite entre 2022 e 2024, apesar da invasão russa ter fechado temporariamente sua principal mina de grafite. Segundo o mesmo veículo, a Ucrânia também possui cerca de 17,9 milhões de toneladas de reservas de grafite. Nem todo grafite será acessível, pois parte está em territórios ocupados, e nem todas as reservas são acessíveis. Mas a Ucrânia ainda possui grafite. Muito grafite. O que a Rússia está relatando em Donetsk pode ser apenas um teste para uma campanha muito maior. Uma operação que pode englobar não apenas os territórios ocupados, mas também algumas regiões da Rússia que Putin conseguiu proteger contra os ataques da Ucrânia. O código de trapaça foi liberado. A tempestade de grafite pode vir. A Rússia e suas forças podem ser derrotadas por uma arma perigosa até quando abatida. A Rússia acredita que a Ucrânia tem trapaceado em seus recentes ataques de longo alcance em território russo. Refinarias pegam fogo, infraestrutura petrolífera é destruída e defesas aéreas russas falham. Como a Ucrânia consegue isso? Veja nosso vídeo para saber. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para mais informações sobre as armas usadas pela Ucrânia contra as forças de Putin nos territórios ocupados. Obrigado por assistir.